você mais temia está chegando. E suas mãos é que ficarão sujas de sangue. O resultado de todas as suas boas intenções. Estradas, cemitérios, caminhos, campos, matas, becos e lugares ocultos e perigosos, principalmente os lugares perigosos do astral inferior. A vós que habitais o limiar entre as trevas e a luz, saudamos com o respeito e a devoção a vós, entidades executoras e transformadoras da lei e da justiça divina. Na escuridão da consciência dos humanos caídos e perdidos pelos caminhos negros da ignorância espiritual, nos dirigimos a vós pedindo que abram os nossos caminhos, desatando os nós dos laços que amarraram as nossas vidas e nos impedem o desenrolar de nossas atividades diárias. Tragam-nos a sorte, crescimento e as vitórias em nossa vida profissional, em nossos negócios. Ajude-nos a manter a união de nossas famílias, o respeito, o equilíbrio, a força interior de cada um de nós. Anulem, senhores guardiões, o ciúme, a inveja, o mal-olhado, os feitiços, que porventura inimigos façam contra nós. Afastem os obstáculos que possam nos fazer tropeçar ou escorregar, causando-nos quedas que manchem as nossas almas com profundidade, a ponto de marcá-las por várias encarnações. Dê-nos força e vitalidade para que consigamos eliminar esses obstáculos e recuperar a nossa integridade espiritual. Sejam, senhores guardiões, nossos protetores de esquerda, servindo de escudo contra os ataques das vibrações negativas e seres trevosos que queiram nos atingir e destruir, intuando também contra a atuação mental dos inimigos declarados ou ocultos, sejam eles encarnados ou desencarnados, para que não possamos cair em armadilhas perigosas, aquelas que nos prejudicam e nos enfraquecem. Nós vos pedimos, senhores, para que nos defendam da atuação de seres obsessores, quiumbas e todos outros tipos de seres trevosos que tentam se aproximar de nós e sugar nossas energias, a nossa vitalidade. Senhores guardiões, mantenham-nos harmoniosos e equilibrados com a força dos sagrados orixás de luz, vossos senhores, e agradecemos tudo o que fazem por nós e pedimos as bênçãos e o aumento cada vez mais da força e da luz que se refletirá em nossos corações, e sabemos que protegidos por vós estaremos sempre de pé. Laroye Exu, Exu
Emojubá, Saravá, senhores guardiões, Saravá, senhoras pombogiras, Saravá, senhores Exus mirins. Você está escutando Papo Entre Irmãos e está conectado à Rádio Agita Planeta. Para quem não me conhece, meu nome é Leda Haraguchi e você vai escutar um Papo Entre Irmãos especial de carnaval, falando sobre essas entidades maravilhosas, esses trabalhadores do astral, a linha de frente da espiritualidade, os senhores guardiões, senhores Exus. E para falar junto comigo, antes de eu dar os bons dias, porque eu já tenho um monte de gente conectada, mandando beijinho, alô, mensagem, e isso é muito gratificante. Eu quero chamar aí para dar um bom dia o nosso convidado de hoje, porque esse programa a gente já tinha combinado no início do ano. Mauro Sérgio, bom dia para você. Muito obrigado pela sua participação hoje no Papo Entre Irmãos. Olá, bom dia, ouvintes da Rádio Agita Planeta. Bom dia, ouvintes do programa Papo Entre Irmãos. E bom dia a todos os ouvintes aqui do Brasil, do Japão e todas as partes do mundo. É um dia muito especial, hoje é sábado de carnaval, e é um dia de feriado para a maioria das pessoas aqui no Brasil, e é um dia de felicidade. Eu, particularmente, não sou tão fã do carnaval, mas eu gosto dos blocos, de algum bloco. Então, quem sabe até vai passear em algum hoje. Mas eu digo o seguinte, falar de Exu é uma tarefa assim, que não é muito fácil, né? Exu é um dos orixás dos mais controversos que existe. E hoje a gente vai tentar desmistificar algum preconceito e está trazendo uma visão de Exu mais espiritualizada. Então estamos aí, né, Leda? Vamos começar. Com certeza. Primeiro, Mauro, eu vou mandar um bom dia para todo mundo que já mandou um olá, dizendo que está conectado conosco, né? Eu quero mandar um beijo, primeiramente, para a Débora, da Fraternidade Ogum Beira-Mar, que logo cedo ela já falou, já estou conectada à rádio, escutando. A Débora, ela mandou uma mensagem para nós. Vamos escutar a mensagem da Débora? Bom dia, Leda, convidados. Um assunto que vai me interessar muito escutar sobre Exu, porque eu sempre tive muita reserva em trabalhar com Exu. E o estudo me serviu para isso, para me esclarecer muitas e muitas dúvidas que eu tinha a respeito desse orixá. Obrigada. Débora, bom dia. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos fazer de tudo para esclarecer as suas dúvidas e a gente também, né, que é a sua participação aí no decorrer do programa. Eu quero mandar um beijo para Silvia Mota, que está sempre ligada. Ela escreveu assim: Leda, bom dia, estou no trabalho, mas na escuta. Beijos. Silvia, bom dia, muito obrigada pela sua participação aí todo sábado. É muito importante saber que vocês estão conosco, viu? Eu quero mandar um beijo especial para a Vivian Medeiros, que está nos ouvindo, e junto com ela está o Alan, a Tamires e o Ederson. Gente, muito obrigada, um beijo enorme para vocês. Participem, tá? Escutem o nosso programa. Se tiver alguma dúvida, quiser fazer algum comentário, por favor, a linha está aberta para receber a mensagem de vocês. A Kátia Daniela, ela também é uma irmã muito querida, ela é minha madrinha na Umbanda, ela está dizendo que está na escuta para prestigiar, né, o nosso programa e honrar os nossos guardiões. Muito obrigada, Dinda, é uma honra saber que você está me escutando e você sabe que se não fosse o seu apoio, o seu carinho, eu não estaria aqui hoje. Um beijo enorme e, aguardo sua participação aí no decorrer do programa. Deixa eu ver quem mais está aqui. A Ana Cláudia, da Fraternidade Ogum Beira-Mar, está dizendo assim: muito interessante falar de guardiões no carnaval. É verdade, a gente vai falar algumas coisinhas bem bacanas mesmo, mas na verdade é interessante falar de guardiões sempre, é o tema que mais as pessoas nas redes sociais pediram para a gente falar. Só que é uma coisa assim que tem que ser muito bem feita, porque você tem que estar muito ciente do que você vai falar e a responsabilidade que isso pode gerar, né? Eu quero mandar também um alô para a galera
do grupo da Fraternidade Ogum Beira-Mar, que eles vão falando por ali, que é a Cíntia Celenza, que está nos ouvindo, que ela é nossa assistente lá na fraternidade, ela frequenta o nosso trabalho espiritual, é uma grande amiga da casa. Muito obrigada, Cíntia, pela sua participação. Quem mais? O Alexandre Crispiniano também mandou um olá, dizendo que está ouvindo o nosso programa. A Luci Frota mandou um bom dia, estou ligada no Papo Entre Irmãos, muito bom. Aproveitando, muito bom o tema de hoje. Aproveitando, Mauro, eu quero, porque a própria Luci entrou em contato conosco essa semana, e ela perguntou se a gente estaria trabalhando agora, né, na Quaresma. E eu queria dizer que a Fraternidade Ogum Beira-Mar, ela vai trabalhar semana que vem, dia 17, vai trabalhar depois também, no próximo final de semana, dia 24. Depois, Mauro, se você puder me ajudar a falar quais são os trabalhos que vão acontecer nesses dias, ajuda muito. O que mais eu gostaria de dizer é que, assim, nós não interrompemos trabalhos nesse período de Quaresma, final de ano, nós falamos isso diversas vezes nos nossos programas, a importância dos trabalhos espirituais não pararem nesses períodos de festa, porque a espiritualidade não para, não é verdade, Mauro? Uma das políticas da casa é essa, não trabalhar, parar o mínimo possível. No caso, no final do ano, nós paramos Natal, a semana do Natal, a semana do Ano Novo. Na outra semana, nós já começamos dia 6 de janeiro, porque a espiritualidade não tira férias, então a gente não considera, por conta de um rito estritamente católico ali, que são os 40 dias após, entre a quarta-feira de cinzas e a sexta-feira da paixão, paralisar os trabalhos, porque é o período que as pessoas continuam com as mesmas necessidades. Tem muitas pessoas com casos graves, pessoas precisando de equilíbrio, tratamentos muito severos, e se houver uma paralisação de 40 dias, como não fica ali o tratamento dessas pessoas e mesmo a nossa condição de médium, como nós não ficaremos parados com energias as energias estagnadas, né? Então, nós continuamos a trabalhar. Fora a renovação de energia, né, Mauro? Que a gente sabe que são 7 dias aí que a gente precisa fazer. Nós temos no nosso trabalho espiritual, a gente não deixa de fazer, ou mesmo em casa, nós fazemos culto aos orixás, fazemos evangelho no lar, que são fatores importantes aí para manter o nosso equilíbrio. Mas, enfim, vamos direto ao nosso ponto, Mauro. Vamos lá. Queria que você começasse esclarecendo a diferença entre o orixá Exu e entre o falangeiro, aquele guardião que é a linha de frente aí, né? E assim, nós sabemos que tem o guardião que nos guarda, que é o que está ao nosso lado, tem o guardião de trabalho. Então, assim, eu sei que o nosso tempo é curto no programa, né? Mas a intenção é despertar as pessoas para o estudo, para elas procurarem para ver a diferença, que são entidades diferentes. Explica aí para a gente como é que funciona. Olha, começando a falar de Exu, eu vou falar primeiramente de Exu Orixá, porque Exu é um orixá da criação do mundo. Na cosmogonia, que é a criação do universo, pela mitologia iorubana, o que acontece? Exu foi o primeiro orixá criado a partir do deus Premo, que eles chamam de Ododoá. Então, Exu foi criado e a tarefa de Exu foi movimentar o mundo, foi auxiliar na criação. Então, Exu, ele começa, a primeira energia é chamada de protocósmica, chamada energia de impulsionamento da vida. Então, Ododoá criou o homem e Exu veio com a missão de movimentar. Exu é uma palavra que em Yorubá significa esfera e totalmente relacionada ao movimento. Então, Exu traz uma energia que é movimentadora do mundo, da vida e da energia criativa. Então, Exu, o primeiro aspecto dele, de Exu Orixá, é esse de movimentador, de não deixar nada parado, e assim, causando o impulso da evolução. Esse princípio
de Exu movimentador, criador e movimentador. Um segundo aspecto é o aspecto guardião, que é aí, Leda, o que você falou. Um guardião, acreditamos que todas as pessoas têm seus guardiães, e o guardião que a gente trata na Umbanda, não só na Umbanda, mas nas religiões matriz africana, Exu é um guardião, tem uma entidade ao nosso lado, nos protegendo. Logicamente que essa entidade não fica 24 horas colada em nós, mas está ali nos momentos que nós precisarmos, que nós ou evocarmos, pedir, ou então que precisamos, às vezes de uma forma inconsciente, ele assume ali um papel protetor. Então, contra os perigos, já que Exu também é o guardião dos caminhos, ele ali nos protege ali para que coisas ruins não aconteçam conosco. Então, cultuamos também esse aspecto guardião, e o outro aspecto é o mensageiro, o aspecto que ele é o primeiro orixá a ser saudado. O Exu, ele está ali entre as fronteiras, que é chamadas as encruzilhadas, né? Representando ali o estabelecimento de comunicação entre o plano material e o plano espiritual. Então, todos esses aspectos de Exu são ligados também, esse de mensageiro, esse de guardião, são mais ligados aos Exus entidades. Então, são Exus ali que eles têm uma missão, são espíritos que têm uma missão de proteção. Eles estão na escala dos espíritos, de evolução do espírito, são espíritos com uma missão de proteção, é como se fossem seguranças, né? Eles protegem os templos, eles protegem aí as casas espirituais, não importa a religião. Então, muitas vezes, eles não assumem um aspecto, digamos, tenebroso. Às vezes, eles têm um aspecto de segurança, de um guardião, de um sentinela, muitas vezes sendo vistos como centuriões romanos, que são espíritos que sempre estevem ali ligados à guarda. É um outro aspecto de Exu, mais ligado aos falangeiros. Muitas vezes, esses Exus porteiras, como são chamados, eles não incorporam. Eles estão ali para proteção. Possivelmente, eles podem incorporar, assim como qualquer espírito de trabalho, mas eles não são Exus, por exemplo, que estão ali dando consulta. Esses são Exus que eles são Exus entidades que estão ali para trabalho dentro do culto de Umbanda. Então, são Exus, digamos assim, que nós nos desenvolvemos com eles, junto com outras entidades. Então, Exu tem o seu aspecto controverso, porque quando houve aqui, principalmente aqui no Brasil, também em outros países latino-americanos, Estados Unidos, Cuba, onde tem a santeria, que também trabalha com os Exus, o que acontece? Exu foi sincretizado com um aspecto, digamos assim, mais demoníaco, com o diabo. E isso trouxe muitos transtornos para nós, porque Exu terminou sendo uma entidade estigmatizada com essa visão de Exu ser capeta, e Pombagira adquirir um aspecto mais, um aspecto muito sensual. Eu queria saber, Leda, sobre você falar sobre essa questão da Pombagira. Então, as pombagiras, né, elas são, na verdade, as grandes psicólogas do astral. Elas cuidam do emocional, né, da parte daqueles seres que tiveram grandes decepções, que tiveram seu emocional abalado, porque assim, quando nós desencarnamos, ou até mesmo encarnados, muitos dos nossos problemas, até mesmo físicos, eles são decorrentes, né, de pensamentos, de comportamentos nossos. Então, assim, o nosso desequilíbrio emocional pode muitas vezes nos levar a ter doenças físicas. As pombagiras, diferentemente do que as pessoas, né, associaram a ela, que seria aquela que amarra, aquela que faz trabalhos espirituais aí para trazer o amor de volta, aquela que tem a sua sexualidade mais aflorada, ela faz o trabalho, na verdade, de reestruturação emocional, o equilíbrio energético do indivíduo ou do ser já desencarnado,
para que ele possa continuar aí, ter forças e seguir na sua evolução espiritual. Existe um livro, Mauro, que eu adorei, que chama Colônia de Maria, e fala sobre Maria Padilha. Todo mundo, quando viu a capa desse livro, falou assim, vai falar de Nossa Senhora, né? E não, esse livro Colônia de Maria fala de uma colônia que Maria Padilha tem, onde são levadas as mulheres que morreram por sofrer intensamente de amor. São aquelas passionais, aquelas que se mataram, ou aquelas que mataram por ciúme, e elas são tratadas nesses locais para o seu reequilíbrio, porque se você parar para pensar realmente de uma maneira mais racional, hoje em dia nós vivemos um momento de ciúmes exacerbado, de amores, né, assim, os homens ficaram superficiais. Eu tô falando homem, mulher, gênero, assim, mas falando na questão, assim, de geral, né, mais ampla. Digamos que alguns são superficiais, não se apegam, querem relacionamentos relâmpagos de uma noite só. E algumas, na maioria, mulheres, elas são aquelas que, mesmo sendo uma noite, elas se apegam muito a um relacionamento e acabam sofrendo demais. Só que isso já é o quê? Muitas vezes uma característica que nós trazemos de outras encarnações. Ou seja, é um desequilíbrio que a gente já tem, uma tendência, né, nessa encarnação, e isso faz com que o trabalho das nossas guardiãs seja justamente não nos deixar cair nesse sentido da vida. E automaticamente, nos trabalhos espirituais, quando a gente tem uma gira, às vezes a consulente, ela vai pedir para a pombogira o amor de volta, e ela leva uma bronca, né, vamos falar assim, porque a pombogira, ela vai falar o quê? Olha, minha querida, se ele não te quer, você tem que ter primeiro o seu amor próprio, né? Você tem que se reestruturar. Se você não está se amando, quem é que vai amar você? Você concorda? Já escutei isso diversas vezes e muitas vezes a consulente sai chateado do lugar porque não era aquilo que queria escutar. Mas, principalmente, Mauro, eu acho que o interessante entre, né, o Exu e a Pombagira é o equilíbrio. Quando se fala em Exu, se fala, você sabe que eu gosto de falar muito sobre isso, do polo absorvedor de energia. E a Pombagira, ela é o polo que equilibra a energia. Não é positivo e negativo, mas o equilíbrio, né? Quando se fala em Exu, e a gente pode entrar nesse tema agora, que se fala da encruzilhada, né, que a gente tem uma ideia que encruzilhada, qualquer esquina a gente faz um trabalho, você pode falar melhor sobre isso, é a questão do equilíbrio entre a razão e a emoção. E Exu e Pombagira é isso. Enquanto o Exu, ele faz aquela desagregação energética, aquela limpeza energética nos seres, a Pombagira, ela faz o quê? Porque a partir do momento que você limpa, você precisa automaticamente recompor aquela energia. E a Pombagira faz isso. Ela recompõe a energia e por ser a psicóloga do astral, e aí eu levo até vocês uma análise, né, aí uma reflexão a respeito. Vocês já pararam para pensar que o símbolo da Pombagira, que é aquele tridente arredondado, ele se assemelha demais com o símbolo da psicologia? Muitas vezes me parei para analisar, e uma vez me perguntaram, eu ando com o símbolo da Pombagira, né, às vezes num pingente, e já perguntaram, você é psicóloga? Eu sou. Mauro, fala aí, que você concorda comigo ou não? Concordo, extremamente ali a concordância. As pombogiras, elas têm o papel de reenergizar. E Exu, na maioria das vezes que nós atendemos, por exemplo, na fraternidade algum beira-mar, Exu, ele vem desagregar energias negativas, colocar ali, centrar, equilibrar ali as pessoas, muitas vezes até espíritos desencarnados, e nesse contexto vem em seguida o trabalho da Pombagira.
pombagira equilibrando. A gente vê muitas pessoas desequilibradas, com a energia totalmente ali controversa, e vem ali o casal. Pombagira o Exu. E também tem esse poder dual, esse poder da movimentação, Mauro, poder da desagregação, poder da energização. Acho que deu uma falhada, você pode repetir de novo? Gente, eu acho que tá com problema no áudio do Mauro. Oi. Alô? Está me ouvindo, Mauro? Agora estou te ouvindo. Tá, deu uma falhada no seu áudio, eu vou pedir para você repetir a explicação, por favor. Eu estava falando da concordância com a sua visão. Pombagira é o aspecto feminino de Exu. Nós trabalhamos ali, quando falamos em Exu, o lado masculino, que é chamado realmente de Exu, e o lado feminino são as pombogiras. As pombogiras, elas trabalham muito nessa questão da reenergização. Exu trabalha muito desagregando energias negativas que estão ali impregnadas na vida do indivíduo, e muitas vezes no papel ali de, como se fala, quebrar demandas. Essas demandas, muitas vezes, energias negativas agregadas, ou feitiços mesmo, que é acessar ali a contraparte, age na parte espiritual do feitiço, que está ali agindo sobre a pessoa. Exu desmantela isso, desagrega isso, e pombagira em seguida vem automaticamente, ali, ato contínuo, energizar esse indivíduo. Nós percebemos que muitas vezes as pessoas que têm algum problema de demanda, de magia, digamos assim, um trabalho espiritual específico, elas estão ali no ato da desobsessão, de quebrar demandas, em seguida elas apresentam um desequilíbrio, que é uma fraqueza. E aí vem pombagira para estar energizando essas pessoas. E geralmente as pessoas saem muito bem dos trabalhos, né? A Leda participa nós trabalhamos juntos, e ela percebe ali que tem toda uma importância da ação das pombagiras. Não, muitas vezes... Eu já recebi um monte de pergunta e comentário, mas para fazer o link, porque é tanta coisa que a gente tem que falar, que, assim, eu acho que principalmente a questão do trabalho, além de ser o mais procurado, o mais forte, muitas vezes a gente fala assim, nossa, é o mais pesado, mas é o mais gratificante, que é o trabalho de Exu e Pombagira. Eu tenho, Mauro, um trecho do livro Mensageiros, né, que fala o seguinte, que eles vão numa sessão, o André Luiz, ele tá aprendendo, né, como fazer resgate no umbral, ele vai a hospitais, ele vai, assim, ceder a sua energia depois de um longo tempo no hospital. Para quem não teve a oportunidade de ler esse livro, leia. E eles, né, vão escutar ali um atendimento, e o Aniceto, que é o que está do lado dele, fala o seguinte: aquele é o nosso irmão Fábio Aleto, que vai dar a explicação espiritual do texto lido. Aqueles que estiverem no mesmo grau dele poderão ouvir os seus pensamentos, mas os que estiverem em posição inferior receberão explicações de encarnados. Por que eu li esse trecho, tá? O guardião, Mauro, se você concorda comigo, ele faz também o trabalho de intervenção. Como ele é o mais próximo ali, né, energeticamente dos humanos, é mais fácil ele se aproximar de nós e ele trabalhar. Por isso que também durante a nossa manifestação mediúnica, nós sentimos muito mais fortes a manifestação mediúnica do guardião. Por isso, às vezes, muitos médiuns, como a Débora, têm receio, porque é um negócio tão forte, né, que você acaba ficando com medo dessa energia, porque diferente, como eu já disse em outros programas, de um preto velho que é tão sutil que se você não estiver muito equilibrado, se você não estiver muito conectado, você perde essa conexão, né? O guardião, ele é muito mais próximo, e automaticamente, veja, dentro da hierarquia espiritual, quando a gente lê livros, e eu menciono várias vezes a importância do estudo, dentro do trabalho espiritual, no plano espiritual, o trabalho do guardião, ele é extremamente importante, porque muitas vezes esses seres superiores
por causa do nível vibratório dele, eles não conseguem chegar em determinadas regiões, não conseguem se comunicar com determinadas entidades que já estão ali, às vezes, muito debilitadas, né? E somente os guardiões, por ter essa vibração muito próxima ainda dos encarnados, que se consegue essa aproximação. Tô certa? Sim, eu ainda gostaria de acrescentar a questão do Exu ser o orixá mais próximo, a entidade mais próxima ali do mundo material, colocar ali uma questão, assim, essencial de Exu. Exu, ele entra nas nossas vidas para transformar de preferência para melhor. Mas o que acontece? Quando eu comecei a me desenvolver, entrei em contato com a Umbanda, eu tinha muito também, assim como a Débora, eu tinha muitas reservas com Exu, muitas reservas com Pombagira também. Então eu conhecia aquilo que o senso comum apresentava. Exu é diabo, é um diabinho, Pombagira é prostituta. Então eu tive que começar a desmistificar, desconstruir essa visão de Exu e de Pombagira. E está conhecendo, na verdade, digamos assim, o respeito que eu tenho com Exu e Pombagira, assim como eu tenho por outras linhas, outras falanges de entidade também, foi uma construção, e foi através do tempo, porque eu também tinha medo, tinha receio, mas ao mesmo tempo, observando os trabalhos deles, eu tive um certo fascínio, a questão assim, de admiração profunda, por ver ali pessoas que tinham a vida totalmente desmanzelada, e ali, em pouco tempo, ou até um tempo assim, um médio tempo, ver ali que as pessoas estavam construindo a sua vida. Assim, esse aspecto de reconstrução me causou uma admiração. Então foi através da observância do trabalho deles, e eu passei a estudar muito essa questão de Exu não ser diabo, e também de Pombagira não ser prostituta. Então eu vejo, muitas vezes, as representações, as imagens que muitos umbandistas eles pegaram para si. Assim, imagens sensualizadas de Pombagira, imagens de Exu com chifres. Então, o trabalho todo da fraternidade, até mesmo da Leda como apresentadora, o meu aí como educador, como sacerdote, é desconstruir ou reconstruir a visão de Exu como uma entidade de trabalho. Porque a maioria dos Exus que as pessoas conhecem são os Exus falangeiros, os Exus que dão manifestação nos centros, que dão consulta, e muitas vezes o médium tem aquela ligação que ele quer apresentar ali uma visão mais demonizada do orixá, ali como se fosse, da entidade, como se fosse, olha, para causar medo, olha, não mexe comigo, que eu não ando sozinho. E eu acho que hoje em dia, século XXI, nós precisamos nos afastar dessa imagem de Exu, do Exu diabo, do Exu que ele vai castigar. O Exu é uma entidade de lei, ele está ali a serviço do divino, e não ali meramente como um capricho dos humanos. Então, a gente acredita naquele Exu com entidade de trabalho, que ele vai ali obedecer uma orientação espiritual, uma orientação suprema, e é nela que nós nos apegamos. Leda, eu queria que você falasse também algumas coisas de Exu, por exemplo, a questão de Exu ser o executor nessa movimentação toda da vida. Poderia falar sobre isso? Ô Mauro, você que é entrevistado, né? Poxa vida, tô brincando. Antes disso, eu quero mandar um beijo para a Adelita. Quero mandar a Adelita, que também é nossa amiga da Fraternidade Ogum Beira-Mar. Um beijo enorme. Obrigado pela sua participação. Eu tenho aqui o recado do Alexandre Crispiniano e da Júlia Crispiniano, que estão nos ouvindo, e ele está dizendo assim: bom dia, Leda, estamos ouvindo mais um assunto maravilhoso e um tema muito bom, que ainda é polêmico e muito discriminado. Aí eu tenho da Ana Cláudia: não existe uma boa diferença entre o orixá que cria, o Exu entidade que protege? Disso você já responde, Mauro.
E a Francine Zan, que é a nossa diretora, amiga, participação maravilhosa no último programa das Filhas de Iemanjá, está perguntando assim, quando eu falei do símbolo da psicologia, imagina, ela disse que, além de tudo, o símbolo da pombagira também se assemelha com a sexualidade, e que o tridente se assemelha com a sexualidade masculina. Você concorda com isso, Mauro? São símbolos. Na África, por exemplo, o símbolo do Exu é o falo. Então você vai ver ali muitas imagens de Exu, aquele pênis ereto. E o que significa? Aquela questão da virilidade. Então, Exu ali, aquela questão o fator, o aspecto criador, o aspecto criativo, o aspecto reprodutor, o aspecto do crescimento. Então, as pessoas do Exu, por exemplo, o Exu Oloni, que é o Exu do mercado, então eles oferecem ali aqueles Exus muitas verduras, muitas frutas, muitas oferendas vivas. Para quê? Que Exu ali trabalha a questão ali da multiplicação da fartura. Então, nessa questão toda reprodutora, é visado ali a reprodução, a multiplicação dos elementos materiais, ou seja, dos bens. Outro fator de Exu, ligado à virilidade mesmo, Exu é uma entidade muito ligada ali a nós. Como você mesmo falou, Leda, quando a gente incorpora Exu, é aquela questão dele de ser uma energia muito forte, muito mais que o preto velho. Porque um preto velho a gente precisa de sintonia, de equilíbrio, a gente precisa se calar. Exu não. Exu é uma entidade que ela vem com a energia ligada aos 220, ou eu falo 440, porque é uma potência ali, energética, material, como se fosse outra pessoa tocando na gente. E essa questão toda do Exu ligado à sexualidade veio da África. Então tem lugares que você faz as primeiras oferendas, antes de fazer para Oxóssi, antes de fazer para Oxum, se faz para Exu, pedindo toda essa questão da criação, a questão da multiplicação. Então está ligado ali, primeiramente, fins agrícolas. Agora, num outro aspecto, se criou também o aspecto do Exu viril, de o homem desejar essa virilidade de Exu. Porque se você observa ali um elemento fálico, aquela coisa poderosa, digamos assim, o poder que fala da falocracia, você, como homem, deseja ter essa potência, esse vigor de Exu. Então, eu digo que até inconscientemente conduzir um pouco por esse lado da sexualidade. Outra questão, a pombagira. E a pombagira, aqui no Brasil, quando os escravos negros vieram para cá, toda na diáspora africana, a questão da escravização, século XVI, o que acontece? As escravas se utilizaram muito dessa energia. Foi-se utilizada essa energia, foi-se associada a ela como as mulheres sensuais. Porque as mulheres que os senhores de engenho, os capatazes se interessavam, elas tinham privilégios. Então elas eram vistas pelas portuguesas, vistas como a pombagira como um ser sensualizado. E essas mulheres evocavam muitas vezes, criou-se a cultura de evocar a pombagira para a sexualidade. Então, se a gente for estudar, por exemplo, Reginaldo Prandi, que é um antropólogo, sociólogo aqui da Universidade de São Paulo, ele comenta muito sobre esse aspecto da sexualidade com Exus e pombagiras. Se foi necessário naquela época, hoje em dia, como o homem vai evoluindo através das eras, através das gerações, hoje em dia a gente tenta suplantar esse lado do poder mágico, voltado esse lado para a sexualidade, e pensar de um lado mais de trabalho espiritual. Quando a Ana Cláudia perguntar, mas qual a diferença entre Exu orixá e Exu entidade? Eu digo que Exu entidade, ele está contido dentro do universo do Exu orixá. Todo Exu é ligado a um orixá. Então existe aí uma graduação, existe uma hierarquia. O Exu orixá está ali no universo dos orixás, assim como tem Ogum, Oxóssi, Oxalá, Iemanjá e os demais, existe ali o orixá Exu. Esse orixá, no candomblé, por exemplo, ele é incorporável,
E o que acontece? Os orixás, as entidades Exus, o Exu entidade, está dentro do universo do Exu orixá. Então, o Exu entidade incorpora, trabalha, da consulta. O Exu orixá é o universo, digamos assim, que está contido esse Exu entidade. Então, Exu orixá, a gente sauda no início dos trabalhos. Exu orixá, nós alimentamos ali energeticamente com as orações, com as velas. No caso da Fraternidade Ogum Beira-Mar, nós colocamos oferendas de verduras, né, de elementos ali, legumes, colocamos ali jiló, colocamos ali mandioca, colocamos ali batata doce, colocamos elementos vegetais ali, pedras, são os otás de Exu. A gente tem o Yangui, que é uma pedra que ela representa ali o Exu orixá, o primeiro Exu criado, que é da criação do universo dos orixás. Na mitologia, Exu foi o primeiro orixá a ser criado por Deus, digamos assim, o Duduá, que é um Deus supremo. Então, nesse contexto, existe uma energia maior que Exu orixá e uma energia das entidades subordinadas a ele, que são as Exus entidades. Eu gostaria de ouvir as perguntas, porque eu tenho curiosidade para saber o que as pessoas querem saber a respeito de Exu, porque é um assunto tão complexo. Nossa, e tem tanta coisa para falar, né, Mauro? Uma horinha não dá tempo. Eu recebi um comentário aqui assim, aí eu não sei quem mandou. As pombagiras na época já mostrando o empoderamento feminino e o amor próprio e dona de si. Eu não sei quem mandou esse comentário, realmente, né, quando a gente... Francine, amor, a Francine que mandou esse comentário. Não, realmente, mas assim, eu penso principalmente que o plano espiritual, ele age de diversas maneiras. Ele tem que atingir as pessoas de alguma maneira. Então, por exemplo, a gente está falando de uma época de, senhores de engenho cruelíssimos, né? Os escravos vieram para cá, não podiam ali manifestar a sua religiosidade, mas nós falamos também de senhoras que eram totalmente submissas a esses senhores e que muitas vezes queriam, né, ter o amor dos seus maridos, queriam ter filhos, então procuravam, né, essas entidades ali nas senzalas para poder obter esse tipo. Então, assim, os primeiros trabalhos, né, espirituais, vamos assim dizer, né, sejam eles, hoje a gente não pode julgar o que passou, né, passou, não tem jeito, a gente pode mudar dali para frente. A gente tem toda uma história aí, desde o momento que os escravos vieram, a africanização, etc., de trabalhos espirituais aí, positivos ou não, todo mundo tem seu livre-arbítrio. Agora, o que a gente pode pensar nisso é que, além das escravas serem, né, fisicamente diferentes das mulheres que estavam aqui, que eram descendentes de europeus, branquinhas, usavam aquele monte de roupa, e automaticamente mais sensuais, isso colaborava, eu acho que o plano espiritual, ele já se utilizou disso, para quê? Para se aproximar dessas pessoas que necessitavam para poder fazer um trabalho, porque eu não acredito apenas que nesses anos todos de escravidão foram feitos apenas trabalhos ruins. Eu acredito que as pretas velhas curaram muitas crianças doentes, por isso que elas ganharam a confiança das senhoras de engenho a ponto de se tornarem amas de leite. Porque por mais preconceito que você pensa bem, você possuindo um grau de preconceito muito grande, você daria o seu filho para ser amamentado por uma negra se você tivesse realmente um preconceito muito grande? Eu acredito que não. A ama de leite, ela tinha a maior confiança das senhoras de engenho, pois ela dava ali a vida, a saúde de seus filhos na mão dessas negras. E eu acredito que a espiritualidade naquele momento trabalhava assim. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, nos anos, né, foram se passando e a imagem dos Exus e das pombagiras foram deturpadas. Por quê? Quando aparecia o pedido do quero tal homem de volta, eu quero desfazer tal casamento,
né? Eram a partir daí os trabalhos realizados, e infelizmente por muitos anos essas entidades só faziam isso. E ainda, infelizmente, existem os seres, né, trevosos que fazem esse tipo de trabalho, que são confundidos com Exus e Pombagiras, mas na verdade são outra categoria de espíritos. Veja, Exus de lei, Exus e Pombagiras que trabalham para a lei e justiça divina não promovem esse tipo de trabalho espiritual. Eles não fazem amarrações, eles não fazem nenhum tipo de bloqueio ou algo que seja contra a caridade. Um Exu, uma Pombagira, um guardião, ele se propôs junto à providência divina ao quê? A evoluir. Então, muitos até... Gente, alguém teve a oportunidade de ler O Cavaleiro da Estrela Guia? Eu tenho diversos livros fantásticos, só que assim... Outra ressalva, né? Infelizmente, eu particularmente tenho alguns livros do Rubens Saraceni que eu acho que ele sexualiza muito, né, os orixás, mas tem que fazer uma interpretação que quando se fala em sexualidade nesses livros, se fala numa troca de energia. Então, tudo é uma questão de interpretação e é muito de fórum íntimo. Então é complicado, mas eu fico à disposição para quem quiser bater um papo sobre isso, tem aí as minhas linhas para a gente conversar a respeito sem problema nenhum. Mas o interessante é que já teve espíritos que poderiam ser levados a uma outra região, ou, por exemplo, ser um pouco mais evoluído, e decidiu ir para as zonas inferiores para resgatar um ente querido, como desse cavaleiro. Por quê? Ele viu a filha, né, assim, sucintamente, numa zona X do umbral, e ele queria resgatar a filha de todas as maneiras, e ele decidiu abrir mão de partir dessa para uma melhor, para enfrentar aí o umbral. Eu estou entrando, inclusive, nesse assunto, porque a Ana Cláudia escreveu assim: eu gostaria muito de ouvir sobre Exus resgatando no umbral. Ana Cláudia, nós temos, além de uma literatura, né, como eu disse, você tem que fazer a literatura de uma forma racionalizada, você tem que pensar, passar pela peneira da razão e ver o que é certo e o que é errado. Mas tem muita coisa bacana aí no mercado que fala sobre o trabalho dos Exus. Gente, quando a gente fala de Exu Marabô, ele é o caçador, ele consegue achar aqueles espíritos que se escondem nos campos mais profundos, né, para poder fazer o resgate espiritual. Ou então, gente, veja, quando a gente fala resgate, eles não vão lá e amarram ninguém e saem correndo. O máximo que eles conseguem fazer é adormecer. Todo o ser tem livre arbítrio. Todo ser tem direitos divinos. Não é porque ele está lá numa região interior ou porque ele faz algo negativo que ele não é filho de Deus. Então, o que eles fazem? Eles tentam trazer esses irmãos menos evoluídos para a consciência. Eles chegam até eles por serem mais próximos energeticamente, se aproximam deles e falam: e aí, meu irmão, vamos sair dessa, né? O que você está ganhando em fazer isso para esse irmão? Né? Isso tudo dentro do quê? Da lei da justiça divina, porque tem também resgate. Às vezes Deus, né, ou a regência aí, deixa a gente receber, porque a gente pensa assim, se fosse assim seria perfeito, né? Todo mundo seria muito feliz, porque os guardiões barrariam ali tudo que é ruim. Só que não, tem coisas que a gente tem que aprender. Então, muitas das vicissitudes da nossa vida, o guardião está do nosso lado, mas porque nós precisamos aprender algo. Ou então, esse nosso irmão, né, desencarnado, que esteja ali, né, muitas vezes conhecidos como obsessores, né, vampirizadores, estão ali por algum motivo. Normalmente o vampirizador, ele se assemelha à energia da pessoa que está sendo vampirizada. Então a pessoa tem que fazer reforma íntima para afastar. O guardião está ali do lado. Gente, o guardião não é mentor. Ele não vai soprar na sua orelha e falar assim: pô, companheiro, não faz isso. Entendeu? Quem faz isso é mentor.
O guardião, você tá ali, ele tá do seu lado, ok, você tá indo você sabe que aquele caminho é perigoso, você vai ali porque você quer. Se você evocar, ele vai estar do seu lado, se for do seu merecimento, não vai te acontecer nada, mas você tem que entender que você fez uma escolha de ir por ali. Então, muitas vezes também, não sei se você concorda comigo, Mauro, que as pessoas tendem a culpar os guardiões, né? Vamos falar de guardião para não entrar em outras entidades ou orixás, por algumas coisas que acontecem na nossa vida, né? De repente fui assaltado. Pô, onde que estava meu guardião nessa hora? Gente, não é assim que funciona, né? O guardião, ele tá ali com certeza para te dar uma sustentação, para te livrar daquilo que não é do seu merecimento. Mas muitas coisas na nossa vida, a gente não sabe porquê, mas a gente merece que aconteça pra gente aprender alguma coisa. Tô errada? Olha, eu acredito muito na questão livramento. Uma vez eu tive um apartamento assaltado, eu havia acabado de mudar, fazia 2 meses, estava comprando tudo novo, mal parava em casa, não troquei as fechaduras de casa. Naquele dia eu estava numa folga, e o que acontece? Eu fui convidado para uma, digamos assim, para ir para casa de uns amigos que eles estavam se reunindo e tudo. Eu não queria ir. Mas, de repente, eles me convenceram e eu fui. Quando eu saí na rua, eu senti a presença do Exu, meu guardião, e da minha guardiã, a Pombagira, um do lado do outro. Eu não entendi nada daquilo. Mas eu achei engraçado. Eu falei assim, nossa, mas é tão prosaico isso, né? Tô saindo de casa, acho que é à noite, 10 horas da noite, e ter assim, um ao lado do outro, eu achei assim o máximo, mas sem entender nada o porquê. Quando eu voltei, passei a noite fora, fui trabalhar, e aí eu estaria de plantão 24 horas, só que não, eu dei plantão de 12 horas, e o plantão da noite eu estava de folga, no outro hospital. Quando eu cheguei em casa mais cedo, eu abri a porta do apartamento normalmente, e quando eu entrei, o apartamento, eles haviam levado algumas coisas que eu havia comprado, recentemente, a televisão nova, algumas coisas, uns aparelhos, um aparelho de DVD, não tinha chegado tudo ainda, eu havia acabado de mudar. Então, o que acontece? Eu compreendi que se eles tivessem errado, eu estava de folga na noite anterior, se eu tivesse errado, se eu não tivesse saído de casa, eles teriam entrado na casa, acho que eles erraram a minha escala, e eles teriam entrado lá com a minha presença lá dentro, então poderia ter acontecido alguma coisa ruim. Então eu entendi que houve uma perda, mas o fato deles estarem comigo, me acompanhando, foi um sinal. Olha, eles praticamente, eu entendo hoje, que eles me tiraram daquele lugar. Porque se eu ficasse lá, poderia acontecer alguma coisa, poderia até morrer, levar um tiro, alguma coisa acontecer. Então eu tive um prejuízo, mas esse prejuízo foi menor. Então eu entendo isso como um livramento. E eu agradeci muito a eles por terem me tirado de casa aquele dia. Um prejuízo material que foi superado. Então, às vezes, a pessoa pensa, onde está o meu guardião? Eu sei que eles estavam ao meu lado. E eles deram um jeito de eu sair de casa, porque o que eu fiz de mudar e não trocar as chaves do apartamento foi uma imprudência. Aquela coisa de marinheiro de primeira viagem, a primeira vez que eu estava morando sozinho. Então, eu agradeço muito a eles. Então, muitas vezes, nós temos uma visão subjetiva, que, olha, onde eles estavam, quer dizer que nada vai acontecer comigo. Não, gente, não é porque eu sou médium, eu tenho as entidades, tenho os meus guardiães, que eu estou livre das intempéries, que eu estou livre das questões aí normais do mundo. Então nós temos sim, mas eu acredito que nós temos proteção, mas ela não é absoluta, porque nós vamos passar aquilo que nós tivemos que passar, aquilo que está escrito, aquilo que nosso livre-arbítrio vai nos conduzir. No meu caso, foi uma imprudência, não é mesmo? E estão aí. Não é tudo que a gente vai estar livre. Nós não somos super-homens, super-mulheres para achar que a gente vai estar livre de tudo. Nós somos humanos normais, estamos sujeitos a quaisquer coisas aí que podem acontecer com as pessoas normais do mundo também. Maura, a gente está se estendendo. Você gostaria... Primeiro eu quero mandar um beijo para a Daniela, da Fraternidade Ogum Beira-Mar, que falou que está na escuta, mandando um beijo aí pro programa. Beijo, Daniela. Pro Márcio Haraguchi, que já faz um tempinho que ele mandou também um olá, dizendo que estava conectado. Márcio, muito obrigado pela sua audiência, você e a sua família, sabe que é muito importante o seu apoio para o nosso programa, é sempre um prazer tê-lo, né, nos escutando.
O que eu ia falar, Mauro, é assim, eu ia pedir um intervalo para tocar uma música, mas já são quase 11 horas, né? Fazer um intervalinho aí. Mas, como a gente já está aí 5 minutos para as 11, apesar da Francine estar aqui falando que se a gente precisar, a gente pode dar uma esticada no programa, eu queria que você colocasse aí as suas conclusões finais, né? O que, principalmente, Mauro, uma pergunta que me fizeram, né? Duas, na verdade. Você pode ter um orixá, Exu na sua vida? Um orixá de cabeça, né? De Exu. E a segunda, eu posso ter um orixá de frente, Exu? Meu orixá de frente, de trabalho, é um Exu, tá? Você consegue me responder isso, por favor? Olha, na Umbanda, hoje em dia, tem muita coisa mudando. Eu acredito, por exemplo, que no panteão dos orixás que são cultuados, nós podemos ser filhos de qualquer orixá. Então, por exemplo, antigamente na Umbanda, se você fosse filho de Logum, as pessoas não conheciam, então elas colocariam você como filho de Oxóssi ou de Oxum. Hoje em dia, a Umbanda está mudando. Por exemplo, o Rubens Saraceni trouxe ali, dentro dos 16 dos orixás, ali dos 14, das 7 linhas de Umbanda, polo positivo, polo negativo, polo masculino, feminino, como pode-se dizer, colocou ali Obá, colocou ali 2 aspectos, desmembrou a questão ou desdobrou a questão de Obaloaê e de Omolu. Então, o que acontece? Você pode ser filho de Orixá e Exu. Você pode, porque Exu é o aspecto Orixá. Agora, se você falar de frente, eu tenho um Orixá de frente. Agora, depende do significado que você está dando ao Orixá. Se você for falar, por exemplo, de entidade de frente, a entidade de frente é Exu. Na Umbanda, a Umbanda não coloca entidade de frente Exu. Coloca, assim, um caboclo, na maioria das vezes. Alguns casos, preto velho, já vi casos herês, mas a Umbanda particularmente não. A Quimbanda, todo guia de frente da pessoa é Exu. A Quimbanda trabalha mais com esse universo de Exu e Pombagira. A Umbanda trabalha com todas a gente chama de 7 linhas, né? Trabalha com os orixás todos, mas a predominância que nós temos é caboclo e preto velho. E principalmente caboclos, né? Os médios, muitos deles, 95%, são cruzados com os caboclos. Essa questão dos orixás, respondendo aí, termo de orixá, pode ter o orixá Exu. Era uma coisa rara de acontecer há 20, 30 anos atrás. Por exemplo, Oxalá, incorporação de Oxalá na Umbanda. Oxalá sincretizado com Jesus, você falava, não, ninguém recebe Oxalá na Umbanda. E hoje em dia foi uma visão que mudou, assim como mudou essa questão da visão de Pombagira e Exu que tinha no século XVI e hoje no século XXI. Então é evolução através do tempo, né? Essa visão também dos orixás está se mudando. Bauro, a outra pergunta, Ali? Pode falar. Oi. Pode falar. E você fez outra pergunta, né? Não, eu fiz a do Exu orixá e Exu de trabalho de frente. Você já respondeu as duas. Exu de trabalho de frente. Na maioria das vezes na Umbanda. Não, você falar que... Sério. Oi. Você explicou a questão de você ter um Exu de frente, né? Você falou que na Quimbanda acontece que todos os orixás de frente são Exus. Essa foi a minha pergunta. Na verdade, eu recebi a interpretação. Eu queria só fazer um comentário, Leda. Pode essa falar. Questão de interpretação, você sabe que a Umbanda ela não tem um papa que ela coloca ali todo mundo com a mesma regra. Então tem casos que elas são traçadas, que você veio ali do Candomblé, você veio da Quimbanda, você teve uma influência, e muitas vezes pode ter o Exu de frente. Agora é uma questão de missão. Eu acredito que alguma pessoa possa ter isso, não é comum, mas não é impossível. Eu não posso taxar, olha,
uma pessoa tem o tranca-ruas que é o guia dela de frente. Eu tenho o seu Pena Verde, aí a Leda Araguchi tem a Cabocla Jurema, mas a gente não vai colocar ali, taxar e colocar isso como se eu fosse um inquisitor e falar, a pessoa não pode ter o Marabou, o Tranca-Ruas, o Rei das Sete Cruzilhadas, qualquer entidade da linha de Exu de frente, eu não posso. Não é tão comum, mas pode acontecer, é admissível. Eu recebi um comentário pelo meu Facebook, que é um comentário de Chico Xavier sobre as pombogiras, e ele diz o seguinte: certa vez, Chico Xavier foi questionado sobre o que ele achava de espíritos que fumam, tomam cachaça, champanhe, etc. Chico Xavier respondeu que tinha o maior respeito por esses espíritos e que eles eram extremamente necessários, e deu o exemplo das pombagiras, que para muitos podem parecer espíritos tenebrosos, mas segundo ele, as mães de filhos que cometem suicídio, ao desencarnarem, ficam desesperadas à procura de seus filhos, mas eles se encontram numa região de difícil acesso, chamada Vale dos Suicidas. E sob o comando de espíritos que não permitem que outros lá entrem, segundo Chico Xavier, as pombagiras são os únicos espíritos que conseguem transitar por esse local sem nenhum tipo de impedimento, e elas, uma vez por ano, promovem o encontro desses filhos suicidas com suas mães desencarnadas. Eu acho que Chico Xavier foi fantástico nessa colocação para demonstrar o trabalho. Existem regiões, como nós dissemos, que os espíritos mais elevados, um pouco mais evoluídos, não conseguem acessar. Somente os Exus e as pombagiras conseguem chegar. Somente eles têm a outorga, até mesmo desses irmãos, né, que estão ali ditos, né, chefes, né, do lugar, os comandantes ali daquelas regiões trevosas, para passar por ali, né. Então, Chico Xavier, ele era fantástico, né, não tem o que falar. Eu fico extremamente emocionado quando eu leio esses textos do Chico Xavier. Chico Xavier é uma referência para todos nós espiritualistas, né, todas as vertentes. E ele ali corrobora o bom trabalho aí dessas entidades que nós amamos, que nós respeitamos, que não tem ali, que não vem nos centros para causar ali desmazelo nas famílias, né, como estou falando agora especificamente das pombogiras, ou trazer o mal para as pessoas que nós julgamos ser inimigos. Então, eu fico extremamente feliz com esse trabalho dessas entidades, que é um trabalho valoroso, esse trabalho nas regiões mais abissais que existem aí, da consciência humana, né, espiritual. Então, o que acontece? Meus parabéns a eles, e eu fico orgulhoso de saber que essas entidades trabalham ali, fazem trabalhos extremamente difíceis, né? Meus parabéns. Você sabe que eu tô arrepiada, Mauro. A Fran escreveu assim para mim: eu sempre digo que, para quem não entende, que Exus e pombagiras são os policiais, e tem lugares onde só eles podem entrar. É uma maneira bem simples, né, para as pessoas entenderem, as pessoas que não entendem e nos questionam muito a respeito desse trabalho que eles fazem, né? E mais ainda, né, todo mundo com certeza tem um caso, uma história, né, de um guardião, de um livramento, como você falou, de sentir a presença. Eu vivo a minha espiritualidade 24 horas por dia e reforço, né, que você não pode ser um bandista católico, seja o que for, só no momento do culto, né, quando você vai para a igreja, seja o que for. Você tem que ter isso dentro de você. E minha primeira manifestação não foi, obviamente, do Exu, como você mesmo falou, a minha guia de frente é a minha cabocla. Só que o primeiro guia que se apresentou para mim foi o meu Exu. Eu não sabia o nome da minha cabocla ainda, mas quando eu incorporei, ele se apresentou. Eu sou Exu XYZ. E depois daquilo, até comentei no dia que a gente estava conversando sobre as filhas de Iemanjá, porque demorou um pouquinho para descobrir de quem eu era filha.
que eu não conseguia entender como eu podia ser filho de X orixá e ter tal Exu, né? E para isso a gente tem que ter muita paciência, né? Eu acho que hoje em dia as pessoas, elas querem muito, e é o que mais eu vejo as pessoas perguntando nos trabalhos espirituais, sobre quem é o meu Exu. Eu quero saber o nome dele. Gente, o nome não importa. Quando vocês forem fazer uma oração para essas entidades, chame meu guardião pessoal, minha guardiã pessoal. Eu vou fazer 43 anos, Mauro, mês que vem. E nesses 43 anos, né, assim, 43 não, 30 e pouco, quando eu comecei, né, aí a fazer as minhas orações e entender um pouco mais sobre a espiritualidade, eu pensava assim, meu Deus, minha amiga, meu irmão, minha linda, na verdade sempre chamei a minha pombagira de minha linda, me ajuda, minha irmã, entendeu? E eu sentia, bem como você falou, a presença deles, e sinto até hoje, né, nos trabalhos e durante a minha vida. Eu frequento lugares, às vezes, com energia muito negativa, já peço a proteção, mas é essa verbalização, que é o ponto que eu quero chegar, que é importante. Aprendam a evocar o seu guardião. O Mauro falou, ele não fica 24 horas do seu lado, né? Então evoque o seu guardião. Ele não vai fazer nada se você não falar assim, olha, vem aqui me ajudar, entendeu? Eu vejo assim, o livramento do Mauro é porque não era para ele estar ali, né? Não era o momento dele de estar ali, de repente aconteceu uma coisa pior com ele. Então isso acontece na nossa vida, às vezes, muitas vezes, sem a gente perceber. Aquela esquecidinha de chave pra gente voltar, quando o pneu fura, a gente fica nervoso, mas não era pra gente sair ali naquele momento. Eu sempre vejo essas pequenas coisas como com essa visão positiva. Não era para eu sair agora, né? Deixa eu respirar fundo, que vai dar tudo certo. E nunca fiquei na mão. Só que quando se trata dos meus guardiões, gente, eu agradeço. Fora que a gente não falou, Mauro, de guardião de porta, né, das portas das nossas casas, e guardiões dos caminhos, guardiões de encruzilhadas, existem guardiões que estão posicionados pelo plano espiritual para tomar conta daquele determinado trecho, né? Existe um Exu que seria um Exu que comanda determinada região, e automaticamente as falanges vão tomando conta de trechos. Idem Exus, guardiões de cemitérios, Exus das porteiras, Exus das matas. Para você entrar numa mata, para você entrar em qualquer campo de força, se a sua intenção é uma intenção religiosa, você tem que pedir licença para esse Exu. Não é só o nosso Exu pessoal, a gente tem que aprender também a respeitar o Exu, né, do universo, esses que estão ao nosso redor, das outras pessoas, o Exu guardião do nosso vizinho, né? Um templo tem uma falange de Exus guardiões que velam ali por aquele perímetro. Automaticamente, os médiuns da casa têm os Exus que velam pelo perímetro ali, para eles serem protegidos pela ida e pela volta no caminho deles, né? Então, assim, tem diversas categorias de trabalhos, né, que Exus e pombagiras fazem, que infelizmente em uma hora de programa a gente não consegue sanar todos. Vamos ter que fazer um Exu parte 2 aí, Mauro. E principalmente, eu acho que são pontos fundamentais a questão do equilíbrio, né? A imagem de encruzilhada, quando a pessoa fala, vou colocar um trabalho espiritual na encruzilhada. E, infelizmente, a gente ainda vê nas esquinas ainda uns alguidás, né? Algumas coisas assim. E, na verdade, ali não é um ponto de força. Poxa, onde o cachorro faz xixi, você colocou um saco de lixo. Outra, sujar a rua não é legal. Então, existem alternativas, óbvio, você pode trabalhar ritualisticamente, pode fazer trabalhos espirituais, deve, né? Mas hoje em dia você não precisa mais descartar ou despachar isso numa encruzilhada, porque as encruzilhadas hoje da cidade, elas já não são pontos de energia positivos para você fazer isso.
né? Muitos lugares já estão negativados, né? Quando se fala encruzilhada de Exu e Pombagira, é aquela é o cruzamento entre a razão e a emoção. É igual a imagem do Yin e Yang, né? Eu tenho uma imagem fantástica que é um Exu preto e a Pombagira a branca, mas fica vermelha assim. É o equilíbrio entre o racional e o emocional. E eu acho que o principal, né, que é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês antes de passar para o Mauro aí, colocar as últimas considerações, e quem tiver mais algum comentário e queira fazer mais alguma colocação, a gente ainda tá aberta aí para receber. Mas eu acredito que a questão de você ter o guardião e a guardiã ao seu lado todos os dias é importantíssimo, né? Mas a questão de você saber trabalhar a energia desses guardiões em sua vida, mantendo, né, o seu equilíbrio emocional, mantendo-se limpo de energias negativas, é fundamental. Eu tenho aqui... o Alexandre Cipriano está dizendo assim: temos que ver com a rádio para aumentar o tempo do seu programa, pois 1 hora, quando você fala em Umbanda, é muito pouco. É verdade, Alexandre, mas é assim, olha, eu vou te falar, quando eles ofereceram o programa, eles ofereceram 2 horas, e eu achei que não ia dar conta, então eles dão essa boiadinha para eu passar uns minutinhos, tá? Mas, é tenso, falar 2 horas a respeito de um assunto tão sério é puxado. A Lucy Frota está dizendo assim: estamos querendo Exu parte 2 semana que vem. Vou analisar com a rádio, vou analisar aqui com o meu convidado, e com certeza nós comunicamos todos vocês, com certeza. Mauro, coloque aí as suas considerações, né, e o pessoal da rádio, se eu esqueci de falar alguma coisa, se você quiser complementar, até mesmo se você não concorda com alguma coisa que eu tenho falado, fica à vontade. Eu vou comentar a respeito da responsabilidade que cada médium, ou cada neófito, cada admirador da Umbanda tem em relação aos Exus. Eu vejo ali a postura dos médios, ou quando eles entram ali, as expectativas que eles têm, principalmente em relação aos Exus e às Pombagiras. Observar, eu peço que cada um observe ali a sua entidade, observe ali a entidade, como eu vejo muitas pessoas curiosas, olha, o Exu esse, o Exu X, o Exu Y, eu vou citar exemplos para não falar que eu gosto mais de um, que eu gosto mais de outro. Mas o que ele faz, o que eu posso pedir, eu quero proteção, eu quero namorar, eu quero não sei o quê, e às vezes a pessoa vem com a expectativa que ela é muito aquém ali ao trabalho, ao universo do Exu. É assim, uma expectativa muito pequena, ou até mesmo achar que vai ser favorecido porque o Exu vai poder brigar com o vizinho, que vai poder conseguir todas as coisas, no emprego, uma posição que não é, uma posição de destaque que não é merecida. Então eu vou falar uma coisa, que Exu, ele é um guardião da lei. O Exu, ele obedece ali aos princípios da ação e da reação. Ele observa ali a questão de causa e consequência, as leis de causa e efeito, e principalmente a lei e a justiça divina. Então o que acontece? Gente, Exu, ele é uma entidade de luz. Ele não é uma entidade que vai favorecer ali uma pessoa que vai dar a paga, eu vou dar uma pinga, eu vou dar um champanhe, eu vou dar umas rosas, eu vou dar um uísque, e isso vai fazer com que o Exu me dê um carro, me dê um apartamento, me dê, eu vire chefe, ou diretor lá no meu trabalho, superintendente da empresa. Então eu gostaria, como nós comentamos aqui por algumas vezes a questão da evolução através do tempo, nós também peçamos a Exu, peçamos aí as Pombagiras, evolução no nosso modo de observar a espiritualidade. A espiritualidade, ela não foi feita para servir aos homens, ela foi feita para orientar. E Exu está ali para nos orientar, já que é o guardião dos caminhos, já que ele facilita muitas coisas, no sentido que facilite a nós uma visão, uma transcendência espiritual. Nós trabalhamos ali
com o Exu, nós saudamos Exu, pedindo todo o início do trabalho na fraternidade, e acredito que nas casas também, todas as casas de Umbanda, a primeira saudação é feita a Exu. Fala-se um ponto que eu gosto muito, que a Lida também gosta, que fala assim, ó, salve o povo de Aruanda, sem Exu não se faz nada. Então nós começamos saudando Exu Orixá. Em segundo momento, eu trabalho logo a seguir os Exus, entidades da casa, falando o nome deles, pedindo para que eles estejam nas porteiras, ali às portas do templo, guardando cada pessoa que entra, guardando cada médium, cada pessoa assistida, e também ali os vizinhos ao lado, que eles estejam todos protegidos para que não haja nenhum contratempo de qualquer espécie. Então, esse respeito que nós temos com o Exu, eu gostaria que o respeito que eu tenho, o respeito que a Leda tem, muitos ouvintes daqui têm, que ele cresça. E que é essa a mensagem, em pouco tempo aí, nas nossas poucas falas, que seja perpetuado aí, na lembrança. E Exu é uma entidade que merece, em primeiro lugar, nosso respeito. Então, quando nós saudamos Exu é Mojubá, nós falamos Exu, nós apresentamos, olha, os nossos respeitos, o nosso respeito a Exu. Então é isso que eu quero, que eu peço para Exu Pombagira, respeito, o Mojubá. Mauro, antes de eu me despedir de você não quer passar uma mensagem aí? É carnaval, né? As pessoas agora vão, né, se desligar um pouco aí do divino e vamos pro profano, algumas, né? Porque eu vou trabalhar o feriado todo. Você mesmo falou que qualquer coisa vai dar um perdido num bloquinho. Fala rapidinho para a gente a respeito, né, do carnaval, de energia, principalmente por essa questão, né, de se ligar. Eu vi uma mensagem muito bacana de uma pessoa no Facebook que ela fala sobre alguns espíritos, né, se aproveitam para roubar energia, né? Meu Deus, olha, eu vou falar uma coisa. Eu participei do carnaval em Salvador faz 2 anos. Eu fui lá num bloco, e esse bloco com Abadá, mas foi um bloco afro, e o tema era homenagem aos orixás. Eu gostei porque foi uma questão ali que não tinha ali aquela questão da sensualidade no contexto. Agora, muitos espíritos, muitas pessoas encarnadas, muitos espíritos aí desencarnados, o que acontece? Buscam ali, o momento do carnaval, busca a exacerbação do sexo, da bebida, das drogas. Então, aí é que mora o perigo. Então, assim, eu peço, já que a gente não impede o carnaval de acontecer, eu peço que nós peçamos aí aos nossos guardiães, nós tenhamos consciência que carnaval não é sinônimo de extrapolação. Porque, infelizmente, e aí eu já vou lembrar um texto do Emmanuel, que eu li aí por esses dias, que nesse período acontece muita desgraça, acontece muita gente vem ao mundo através aí dos desequilíbrios, né, da perversão de carnaval. Então, muita gente conhece as drogas, muita gente conhece doença sexualmente transmissível, a AIDS, hepatite, HPV, várias coisas, através do desequilíbrio energético que você pega no carnaval e que você leva, às vezes, para a vida. Porque se você pega um espírito vampiro, digamos assim, um espírito com intenções vampirescas, você pega um espírito viciado, você pode pegar um sofredor ligado ali à sexualidade, você vai carregar esse equilíbrio e muitas vezes você não vai saber se livrar dele. Então eu digo assim, peça ao seu guardião proteção, não ceda a tentações que causem aí desequilíbrio, bebida em excesso, tem uma droga, é um lança-perfume, olha, é só um tiro que você dá, um tirinho, né, de cocaína, né, mas fala, olha, você começa assim, você tem que dar um primeiro passo. Então eu recomendo, se tiver que fazer uma consideração a respeito disso, não dar esse primeiro passo. Agora, eu não digo para ninguém deixar de ir nos desfiles, observar os blocos, porque eu, por exemplo, gosto do bloco. Eu não sou muito chegado em escola de samba, mas eu acho o bloco popular. Mas eu não vou entrar no meio, eu vou pedir proteção e não vou entrar no meio das coisas erradas. Se eu vejo ali gente fazendo sexo ao vivo atrás da praça, por exemplo, eu não vou nem ficar... Tem criança ouvindo o programa, viu, Mauro? Mas olha,
as crianças têm que saber que existe algo que elas não devem entrar nessa onda. Tô brincando. Não é verdade? Drogas, bebida, sexualidade, traição. Porque se você entrar num caso de adultério, por exemplo, do carnaval, e justificar, ai, amor, era o carnaval, olha, é a bebida, eu tava louco, o professor fala, tava chapado, não sabia o que estava fazendo. Quando você começa o primeiro passo, que é se chapar, você está abrindo suas portas para tudo. Então, eu digo ali, uma consciência, você tomar eu não bebo, eu não fumo. Então, assim, eu tomar alguma coisa, uma bebida, para quem bebe, é uma dose, eu acho. Agora, se você vai, encher a lata, né, aí você já está dando ensejo a que muitas coisas aconteçam. Então, eu recomendo, aprecie com moderação o carnaval, só isso. Tudo me é lícito, você falou outro dia, tudo me é lícito, porém nem tudo me convém, né? A gente tem o direito aí de saber, não é saber o nosso limite, impor o nosso limite, né? Porque o ser humano, ele vai ultrapassando, né? O legal é você ir ver se você consegue um pouco mais. Não, mas, por hoje não, hoje eu não quero, hoje eu só vou curtir, né? Hoje eu não vou fazer nada que vá me trazer alguma coisa energeticamente negativa para dentro de casa. Ou uma gravidez indesejada. Não, e doenças, né, como você falou, principalmente. Bem, Mauro, eu ia falar para a gente falar a respeito da quaresma, mas vamos esperar passar o carnaval. Então a gente conversa a respeito aí, né? De repente, se surgir muita dúvida, ou a gente bater um papo a respeito aí, de repente, de conversar a respeito de Exu num próximo programa. Não posso garantir na próxima semana, porque o Mauro tem os compromissos dele, então a agenda fica muito em cima. Sem contar também que eu estou tentando aí uma participação especial muito bacana, né, para a semana que vem. Então, também já estou com essa agenda aí meio que programada, mas prometo para vocês que estão nos ouvindo, a Lucy, principalmente, que se manifestou, a Alexandre, a respeito do assunto, é algo muito vasto, né, um assunto que tem muita coisa a ser falada, e com certeza a gente vai falar outras vezes desse orixá. Pode falar, Mauro. Pedro, eu quero pedir um gancho aí para você. Olha, gente, se tiver que fazer alguma coisa e que se for feito um pedido, eu digo, as pessoas que gostam de Exu, eu não sei qual é o meu Exu. Façam como a Leda indicou, eu vou reforçar isso. Olha, meu guardião, minha guardiã, o meu Exu, minha pombagira, me protejam a minha casa, protejam o meu caminhar. Eu, por exemplo, vou dirigir, eu peço, olha, Exu, Ogum, eu já peço todos, eu já peço para Nossa Senhora, eu já peço para todo mundo. Quando eu mandar com você de carro, então, eu também peço. Ai, Leda, menos, por favor. Olha, é o seguinte. Olha, mas peçam a proteção para suas casas. Peçam a proteção, além da proteção pessoal, para que Exu assuma aí a função de guardião da sua porteira. Eu peço, eu não sei o nome, então eu peço, meu guardião, minha guardiã, estejam aqui protegendo a minha casa. Olha, meu Exu, minha pombagira, protejam a minha casa de vibrações deletérias, de vibrações exacerbadas, porque o carnaval pode não ser sinônimo disso, mas é uma porta, abre esse campo de obsessão muito grande. Eu peço para estar livre disso, eu peço para que na minha casa não adentre esse espírito que já passa aí pela questão da festa da carne, a questão da exacerbação. Tudo que é exagero causa um desequilíbrio. Então, não só no carnaval, mas todos os dias da minha vida, eu peço para que Exu guarde a minha porteira, guarde os meus caminhos na minha ida dos estudos, na minha ida ao meu trabalho. Então, ele assumiu essa função desde muito cedo. Então, eu peço aí que você, para quem acredita, para quem deseja saber mais sobre Exu, e não muitas vezes, eu sei qual é, de repente. Então, chama pelo nome. Se você acredita, foi dado um nome para ele, peça, mas faça sua firmeza. Nem que seja uma firmeza de pedido, de oração. Pedir, meu Exu, guarda minha casa, eu vou viajar. Ou guarda minha casa, estou indo trabalhar, que eu volte, ela esteja totalmente protegida. Minha pombagira também me guarde. Então é isso, gente. É colocar Exu na função, Exu e pombagira na função aí de guardiães. Tá certo? E é isso, e aí um bom feriado a todos.
Mauro, muito obrigada pela sua participação. Nós separamos para vocês um ponto aí para finalizar o nosso programa, que é um ponto lindo que o Mauro escolheu. Assim, espero realmente que possamos ter plantado aí uma sementinha para vocês de curiosidade, possamos ter esclarecido na medida do possível as dúvidas de vocês, lembrando que tanto eu como o Mauro, a Fraternidade Ogum Beira-Mar, está à disposição para esclarecer qualquer dúvida. O nosso atendimento vai ser semana que vem, dia 17. Mauro, eu esqueci, dia 17 do que a gira na Fraternidade? Sábado? Vai haver uma limpeza com Exu, uma proteção aí em período de quaresma, mais a gira dos ciganos. Então os Exus vêm no início do trabalho, cruzam as pessoas e depois os ciganos vão assumir a gira. E no dia 24 tem trabalho do quê? Pretos velhos e herês. Os pais e mães velhos, né? E depois as crianças. Tá. Estão esperados aí, que as pessoas estão pedindo para mim essa gira. A gente vai fazer essa dobradona, né? Por causa da procura, da demanda mesmo de trabalhos que nós estamos recebendo, e vai ser um prazer recebê-los. Fraternidade Ogum Beira-Mar fica na rua Engenheiro Antônio Luiz Hipólito, número 248, Vila da Lila. Eu quero encerrar o programa com a mensagem que eu vi no Facebook de uma irmã, né, de um outro templo espiritual, que ela diz o seguinte: como um bandista, acredito que nesta época do ano, né, no caso carnaval, abrem-se determinados portais, são portais que se abrem em regiões profundas e obscuras, deixando passar entidades vingativas, perversas, na arte do ilusionismo, mostrando para os incautos que se divertem, entre aspas, situações de êxtase e realizações, todo tipo de engodo auxiliado por drogas, álcool, pela sexualidade exacerbada e com a finalidade de aprisionarem facilmente esses indivíduos, quando estejam descobertos de sua proteção, inseguros de seus projetos de vida e desequilibrados emocionalmente, esvaziados de verdadeiros sentimentos e minados por angústias, rancores mal resolvidos. Os blocos, as fusarcas escondem, às vezes, verdadeiros campos de batalha nos paralelos astrais. Por detrás de um ambiente glamuroso, pode existir um outro ambiente ávido e perigoso. E realmente, às vezes a gente está olhando aquela festa toda e existem, como o Elton falou no programa da Viagem Astral, alguns lugares que se assemelham a grandes festas de carnaval, que são criados pelo inconsciente, pelo plano inferior, para sugar, roubar energia, né? Às vezes de encarnados mesmo são levados para lá no sono. E vocês acham que quando você está lá, o ser humano, a grande pilha, ele às vezes também pode acontecer esse roubo energético aí sim. Então, gente, a minha mensagem para vocês no carnaval é: aproveitem muito, descansem muito, vigia, né, sempre, não deixem de fazer suas orações, peçam as suas proteções, mas principalmente, né, aproveitem para recarregar energia, para que a gente possa, de verdade, né, que o ano brasileiro começa depois do carnaval, iniciar o nosso ano aí com muitas realizações, com muitas coisas positivas. Eu quero agradecer a oportunidade da Rádio Agita Planeta, de apresentar esse programa. Esse foi um programa, assim, muito esperado, muita gente pediu, como eu disse, esse programa diversas vezes nas nossas redes, e gostaríamos que todos vocês continuassem participando, nos ouvindo, mandando mensagens, colaborando. Eu gosto muito de receber textos, mensagens. Se você tiver aí alguma coisa, pode mandar que eu leio no ar, não tem problema. E, principalmente, agradecer a audiência de vocês. Nesse sabadão de carnaval, já vai dar 11h30, já tem um monte de bloquinho aí na rua, e vocês aqui conectados conosco. Eu peço, então, para que os nossos guardiões e guardiões nos protejam, nos guardem as nossas casas, nossas famílias, para que possamos continuar trilhando o caminho das nossas
evoluções espirituais dentro da lei da justiça. Laroye Exu, Laroye Pombogira, Laroye Senhor Exumirim. Vou fazer questão de fazer um programa especial Exumirim só para falar dessa entidade maravilhosa, mas já pedindo para ele descomplicar a vida de todo mundo e que possamos, né, continuar aí levando a mensagem da espiritualidade a todos aqueles que necessitem ou que tenham curiosidade. E muito obrigada a todos e eu espero vocês no próximo Papo Entre Irmãos. Um beijo enorme. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum mandou. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. O sino da igrejinha faz Belém, dem, dem. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é dono da gira. Oi, corre, gira que Ogum